funcionando ou não? Agora sim. E provavelmente a galera já está lá, já estava me vendo, ou vendo nós três aqui com cara de tacho, né? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Web Debate, a Bracopel Web Debate, uma ferramenta, uma ferramenta exclusiva da Bracopel, onde nós trazemos aí informações e debatemos com os profissionais sobre um determinado assunto, né? A galera já está chegando e se apresentando aqui. Eu sugiro que vocês façam o mesmo, como fez, por exemplo, o Mário ou o Paulo César, o Mário lá de Fortaleza, o Paulo César do Rio, e digam de onde vocês estão nos assistindo. Milena de São Caetano está com a gente aqui também, o Josildo do Piauí, o Janilson Grande, Janilson de Niterói, Rio de Janeiro, Marcos Leles de Friburgo, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, José de São Paulo, de São Pedro, e o meu grande mestre Mário César, lá de Mogi das Cruzes, que a gente trocou umas mensagens antes, e ele mandou assim, já estou a ponta. E grande Mário, obrigado por nos prestigiar aí. Bem legal, a turma toda já chegando, Tijuca, Rio, Maceió, Recife, Rio Grande do Norte, Alex, meu vizinho aqui de Indaiatuba, estou em Salto, Teresópolis, beleza. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós damos continuidade às nossas lives debates, né, lives do Web Debate, que nós começamos na semana passada, em parceria com a Qualifil, e cada vez trazendo um especialista aí para bater um papo conosco. Nessa vez, nós estamos trazendo o meu amigo Pablo Guimarães, lá de Manaus, do outro lado do país, para poder bater um papo e opinar aqui, falar um pouquinho conosco. Ao centro para mim, mas não sei para vocês, mas é fácil identificar, é o único careca da turma, Maurício Santana da Qualifil, que vai também apresentar um pouquinho dos dados e falar principalmente sobre os riscos que nós corremos hoje, utilizando condutores que não são corretamente produzidos, que nós conhecemos no mercado como cabos desbitolados ou condutores desbitolados, né? Então, o papo hoje é exatamente esse, a gente falar um pouquinho sobre essa importância, e eu vou pedir ao Pablo e ao Maurício, primeiro ao Maurício, que está na sequência, e o Pablo como convidado, que se apresentem e dêem as boas-vindas ao pessoal aí. Eu sou o Maurício da Qualifil, nós já estamos fazendo um trabalho de conscientização para que a gente consiga ter cabos de boa qualidade no mercado brasileiro. E faço parte desse grupo, junto com o Edson, sempre tem convidado a gente para trabalhar juntos, e tentando melhorar um pouco a condição dos consumidores, né? Precisamos fazer com que o pessoal se conscientize, comprar bem, comprar corretamente, usar o eletricista profissional, para não correr riscos. Nós vamos falar bastante sobre riscos aqui para o empreendimento e para a vida humana em geral. Não podemos continuar perdendo tanta vida por aí. Ok? Legal. Pablo, meu amigo. Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, sou engenheiro eletricista, também estou à frente da Bracopel Amazonas. E aqui na nossa região nós temos o Distrito Industrial de Manaus, que é se não me engano, o segundo ou terceiro distrito em termos de quantidade de indústria e tudo mais do Brasil. E nós sofremos muito com esse tipo de ação, onde a seção transversal do cobre não é realmente adequada para a norma, inclusive de algumas fábricas daqui da região que já estão sofrendo algum tipo de intervenção. Tá? Então, isso é um assunto extremamente sério e justamente ligado ao projetista e quem executa. Erro nosso também na hora de projetar, especificar e deixar claro que aquela seção tem que ser obedecida, e não somente o que vem, por exemplo, numa capa de uma caixa de quadro, que é aí que ocorre o grande erro. Beleza? Obrigado pelo convite, Edson. Obrigado pelo convite, Maurício. Espero que a gente possa ter um bom papo aqui técnico. Certamente teremos. Obrigado por ter aceito esse convite com a gente aqui. Eu estou vendo ali, o Paulo César está com problema no som, mas o pessoal está nos ouvindo. O Carlos respondeu, o Marcos, o Rogério, parece que o pessoal todo está nos ouvindo. Talvez seja só o Paulo César.
Por favor, coloquem aí no chat dizendo que para ele dar uma reiniciada, porque ele não está me ouvindo, então não adianta, né? Então, pede para ele colocar aí, para ele dar uma reiniciada, para a gente poder assistir aqui. José Martins Júnior. Legal. Bom, vamos lá. Eu queria começar esse assunto, eu vou mostrar um pouquinho, daqui a pouquinho, 2 slides rápidos sobre dados da Bracopel, mas eu queria contar uma situação que eu vivenciei no final de 2019, quando fui contratado para fazer uma análise de carga dentro de um apartamento recém-entregue, então, portanto, em final de dezembro ele tinha acho que uns 3 meses de entregue, um apartamento de 50 metros quadrados, 2 dormitórios, em São Paulo, e ao chegar ao apartamento, né, porque ali a situação era outra, eles queriam saber se eles podiam colocar ar-condicionado ou não, e essa situação, mas ao chegar ao apartamento, a primeira coisa que eu fiz foi abrir, eu já tinha recebido o projeto elétrico, né, do quadro, e ao chegar eu abri o quadro, me deparei com cabos que, para mim, no máximo eram 1,5 milímetros quadrados, nas saídas dos disjuntores, ou seja, todo o apartamento estava sendo alimentado por cabos de, para mim, 1,5 milímetros quadrados. Nós sabemos que a norma não permite isso, a norma permite para tomada, somente para iluminação, 1,5, né? Mas a maioria no mínimo 2,5. E aí me chamou a atenção, porque aí eu comecei a fazer um reverso, na hora eu informei o proprietário do apartamento dizendo, não ligue nada, né? Ele estava em reforma ainda, eu falei, não ligue nada, refaça essa instalação completa, porque o teu apartamento vai pegar fogo na medida que você for ligar a carga, né? Inclusive, o prédio, ele proibia a instalação de ar-condicionado split, modelo split, mas permitia a instalação de ar-condicionados portáteis. A gente sabe que o ar-condicionado portátil aí, mais simplesinho que tem, é em torno de 1.000, 1.100 watts, né? Então, você já está falando aí numa condição complicada. E aí eu fui saindo, né, porque aí para fazer um estudo eu fui medição nos andares, e aí eu saí do quadro dele e fui para o shaft, e ao chegar no shaft eu vi que também o disjuntor geral que chegava, o cabo que chegava nele era mais fino do que o cabo que saía dele. Então, daí, né, fazendo uma avaliação, eu cheguei à conclusão, Maurício, que o pessoal usou o cabo da prumada, um cabo desbitolado, porque o projeto dizia que era cabo 10 milímetros entre disjuntor e né? Exatamente. E realmente, né, a visão que eu tinha, a experiência que eu tinha, era que o cabo era realmente 10 milímetros entre o disjuntor e o apartamento. Mas o cabo que chegava no disjuntor, ou seja, na prumada, ele não era 6 milímetros, que é a seção mais baixa. E ele era um cabo menor. Então, certamente, aquele cabo era desbitolado. Eu fiz uma comunicação com ele, tudo, né? E ele iria atrás disso. Então, ou seja, nós estamos vendo coisa que foi entregue agora, final do ano, ou seja, tem 4 meses, 5 meses, né? E aconteceu isso. Então, eu queria já mostrar essa situação, né, começar com essa situação, e as pessoas, eu estou vendo que algumas pessoas estão colocando já as informações aqui, né, e aproveitar e já, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, para mostrar o resultado disso que a gente está falando. Cadê aqui você? Aqui. O resultado disso que a gente está falando é exatamente isso aqui, ó. O resultado, né? Nós estamos falando, deixa eu ver se eu consigo botar ele para modelo apresentação. A gente está falando de 700, deixa eu ver qual é o número anterior aqui. 656 incêndios gerados por sobrecarga e curto-circuito em 2019, né? Desses 656 incêndios,
255 aconteceram dentro de ambientes residenciais. E esses ambientes residenciais, ainda dentro desses incêndios, nós tivemos 25 mortes de pessoas que ainda não se locomoviam, não podem se locomover, ou crianças, ou idosos, ou eventualmente pessoas com deficiência, né? Ou mesmo alguém que já estava dormindo e quando percebeu não tinha mais chance de sair, acabou se asfixiando, né? Então, isso faz parte dos dados da Abracopel, do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica da Abracopel, versão 2019, né? E ela traz uma situação muito comum, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui das instalações elétricas, 363 dos incêndios são dentro de instalações elétricas internas, né? E aí, justamente, o que a gente leva. E aqui, 119 deles fazem parte de ar-condicionado e ventilador. Ou seja, né, estamos falando de números aí, vou trazer aqui para parar o compartilhamento, nós estamos fazendo números grandes de acidentes de origem elétrica que são constatados, e a gente sabe que esses números da Abracopel, eles são menos do que o real, porque a gente se baseia em informações que chegam para a gente, então não é sempre que as informações chegam, né? Então é importante a gente mostrar que essa condição é extremamente perigosa, né? Deixa eu ver, eu estou vendo que a Luiz fez uma pergunta e alguns comentários, mas vamos tentar fazer umas perguntas um pouco mais para frente, né? Mas vamos lá, é importante a gente participar, sim. Eu queria que o Pablo também fizesse um comentário sobre isso, e aí, na sequência, o Maurício também apresentar algumas coisas. Diz para mim aí, Pablo. Perfeito, Edson. Bom, eu vou seguir para um outro caminho também, né? Isso aí acontece, a gente faz vários laudos prediais, inclusive na presença de engenheiro civil também, aqui na empresa, mas o que eu estou verificando ultimamente, no comissionamento de obras e tudo mais, quando me chamam para fazer isso, é que realmente o cabo, né, a seção dele está de acordo com o projeto. Mas quando a gente vai comparar realmente o que está ali, o cabo, a seção de condução, a seção do cobre, a gente percebe, às vezes até visualmente, que aquela seção é menor do que comparando com outro estilo de cabo, outra marca, né? Não vou falar de marcas aqui no nosso não vou citar os colegas aqui da minha região, mas isso vai para um problema muito maior. Eu acredito que esse problema de dimensionamento que ocorre, né, de redução de seção transversal, pode ser um problema até de execução. Mas, às vezes, a gente vai com um problema muito mais obscuro, que o profissional que não tiver um olhar atento ou não tiver um senso crítico apurado e técnico, ele deixa passar. Por exemplo, ele vai e compra um cabo de 10 milímetros. E é realmente um cabo de 10 milímetros. Está escrito que é 10 milímetros. Mas será que esses 10 milímetros representa realmente aquela seção de cobre? Ou se não é somente a camada, a isolante, o PVC, né, ou outras camadas que vêm de proteção. Então aí vai num tipo de problema que já ocorreu comigo, Edson e Maurício, isso já ocorreu numa obra que a gente teve que retirar tudo e o meu cliente teve que processar o fabricante. Sendo que eu não sei como ficou o trâmite, eu não vou entrar nisso, mas houve a investigação do Inmetro, o Inmetro foi lá, verificou todos os testes e autuou essa fábrica de cabos. Assim, existe tanto o problema que o Edson colocou, né, que é o problema do subdimensionamento intencional, né, ou por falta de técnica, e existe o problema que eu estou colocando aqui também, que na minha opinião, é uma enganação. É quando você compra um produto que não representa o que realmente ele é necessário, né? A sua capacidade condutiva. Se eu reduzir algum milímetro quadrado da seção do cobre, não da seção do cabo, mas da seção do cobre, eu vou reduzir consideravelmente minha capacidade condutiva e aí eu vou ter problemas térmicos e tudo mais, como acredito que o Maurício deva falar com maior propriedade. Então, assim, existem os dois viés, e aí o profissional tem que estar preparado para isso. Tanto confiar numa marca de cobre, confiar numa especificação, e tanto quanto realmente considerar um possível subdimensionamento, que às vezes é intencional por questão de custo. Na verdade, nos dois problemas tem o custo, né? Tudo que talvez seja mais barato pode ser menos eficiente. Não é uma via de regra, mas a gente tem que tomar cuidado com isso.
Perfeito, e é exatamente isso que o Maurício vai tentar explicar e já vai responder também, porque o teu comentário vem de encontro à pergunta do Aluir, que ele pergunta sobre fazer a relação aos parâmetros de resistência ômica por quilômetro quadrado, teria como atender a quantidade mínima de cobre ou alumínio, como pode ter essa comparação com as tabelas e vitórias de capacidade de corrente, de condução do corrente. Meu amigo Maurício, você é o cara, então explique tudo isso aí, ó. Atualmente, o Pablo tem razão, nós temos encontrado muito material que a gente chama desbitolado, com fabricantes brasileiros, infelizmente, nacionais, né? Mas que levam para o... Tem uma má índole mesmo, porque o que falta é cobre. Não? Então, tem acontecido muito disso. As empresas, eu vou apresentar os associados, tal, como nós trabalhamos, mas, infelizmente, o pessoal quer levar vantagem econômica vendendo para a construtora, vendendo para a instaladora, a preços menores do que um cabo convencional bom. Isso aí leva depois a consequência para quem vai comprar, para quem vai instalar. Nós conversamos um pouco sobre cabos especiais, entre aspas, que é um cabo normal, porém é o ATOX, que é um cabo muito perigoso para... o cabo não, o uso dele é para evitar todo o perigo de gases e tudo mais. Então, o pessoal não quer pagar mais caro ou o valor real de um cabo ATOX para instalar num hospital, por exemplo. Aí a coisa começa a complicar, porque amanhã ou depois, um pequeno incêndio não é muito grande, porque normalmente em lugares grandes, hospitais, shopping, o cabo não fica na parede, né? O cabo fica em bandeja, ou equivalente. Então, se pegar fogo, aquela fumaça vai matar as pessoas. Então, tem problema sério de resistência elétrica dos cabos, e também tem um pouco já voltado para a área do PVC também, da cobertura, né, do isolamento. Então, precisa tomar muito cuidado, principalmente para instalações grandes, onde tem um grande afluxo de pessoas e tal, a coisa fica meio complicada. E é o que o Pablo falou, é que o pessoal quer levar vantagem econômica da coisa. Esse é o grande problema. Quem está fabricando está ganhando dinheiro, quem está comprando acha que está ganhando dinheiro porque está pagando um preço menor, mas está pondo em risco a vida das pessoas e pode ter um problema até de alguém reclamar violentamente e acabar perdendo todo o lucro dele em juízo, né? Isso já aconteceu e pode acontecer. Eu vou falar depois sobre isso também no meio, aí, sobre algumas ações, mesmo, por exemplo, em Manaus, foi feito algumas ações agora, faz um mês atrás, aí, já começa a dar uma melhorada. O problema maior é convencer o consumidor. O cara que vai comprar, nem sempre é o consumidor, o dono do apartamento ou o dono da casa, né? É o eletricista. É esse o homem que precisa abrir a cabeça, ser profissional, pensar que ele pode estar quase que condenando umas pessoas à morte. Ele tem muito cuidado com isso. Então, a gente tem uma preocupação muito grande há anos batendo sobre isso. Então, é importante, porque o Genilson fez um depoimento e o José Zuckman, eu acho que é assim que se fala, os dois fizeram um depoimento de situações que encontraram recentemente. O Genilson, essa semana, inclusive, pegou cabos 1,5 milímetros quadrados em tomada, e o Zuckman em construtora, ou seja, também com problemas aí de bitolas de fio seção, né? Na verdade, o termo correto é seção transversal, né? Bitola, como diz meu amigo João Cunha, bitola é coisa de trem, né? Roda de trem. Então, a seção transversal dos condutores fora de norma, né? E aí é importante, o que ele estava falando aqui, as marcas, né, são um problema. O Maurício vai falar, ele fez uma pergunta, né, como é que eu descubro as marcas, alguém fez uma pergunta no meio do caminho, como é que eu descubro marcas boas e ruins, o Maurício vai falar de quem é bom, quem é ruim a gente não fala, então, até para não dar muita promoção. E aí o ruim, cabe a você não comprar o ruim. E aí, inclusive, o Maurício vai mostrar também como você consegue
fazer uma denúncia ou fazer até conversar com eles para ver se achar que aquela marca lá tem algum problema, coisa assim, como é que você chega lá, né? Maurício, se você quiser apresentar... Eu vou iniciar a apresentação. Isso. Aqui, né? Compartilhar ou não? Acho que não precisa. Vai no vídeo lá, no normal, é isso. Eu vou fazer uma apresentação do que é a Qualifio, como nós prestamos serviço, que eu conto com vocês para ajudar. Vocês estão assistindo, vocês podem nos ajudar muito. Bastante. Vocês vão perceber que se deu problema, dá para ajudar, para melhorar a situação de todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. É importante isso, até para vocês entenderem que esse é o caminho, para quem não conhece ainda a Qualifio e como ela trabalha, né? O Maurício vai mostrar um pouco, e para que ela serve. Hoje um produto, até eu cito isso em outras apresentações, eu fui participar de um encontro onde tinham líderes de associações ligadas à segurança do trabalho, e num determinado momento alguém fez uma pergunta sobre como moralizar o mercado em relação aos EPIs. E aí eu disse assim, vocês conhecem o modelo Qualifio? Façam o Quali EPI, ou seja, vá no mercado, faça uma avaliação e vai nomeando quem é quem. Então, esse modelo é muito importante aí. Mas vai lá, Maurício. É um modelo, eu vou aproveitar já para a entrada, né? É um modelo que está em andamento desde 1993. Então, são 27 anos de trabalho árduo mesmo. Eu estou lá há 7 anos, mas sempre teve um pessoal já desde o início. É um trabalho muito forte e que está dando resultado. Mas pode ser melhor se todo mundo se comprometer a ajudar, a coisa vai melhorar. A nossa é uma associação formada pelos fabricantes de fios e cabos. Os grandes fabricantes, os médios, pequenos fabricantes sérios estão na Associação Brasileira pela Qualidade de Fios e Cabos, Qualifio. Hoje nós já estamos na mídia, entramos faz um ano, mais ou menos, vai fazer um ano agora, já estamos na mídia para facilitar, para tentar convencer melhor o pessoal. Então, olha, estamos aí. Site, Face, LinkedIn, Instagram, tudo que puder, nós estamos tentando falar um pouco sobre problema de fios e cabos. Vamos para a próxima. Quem somos, já falei, fomos fundados desde 1993, é uma entidade sem fim lucrativo nenhum, é bancado pelos associados, que os associados são fabricantes de cabos, só fabricantes de cabos, tá? Nosso objetivo é levar segurança e qualidade para o consumidor, no sentido de conscientizar, porque nós não podemos fazer a segurança nem a qualidade. Quem faz a qualidade do produto é o fabricante. Mas nós tentamos levar para o máximo possível de quantidade de pessoas para que a gente consiga chegar dentro da casa da pessoa e falar, olha, o cabo que está pondo dentro da casa tem que ser coisa boa. Pode custar 1% mais caro, mas no total o custo-benefício vai ser menor. Você vai deixar de perder dinheiro. Vou mostrar também algumas coisinhas que provam que você vai ganhar e não perder. Os valores da Qualifio, óbvio, nós temos que ser totalmente imparciais, temos que ter transparência nas nossas ações, colaboramos com todos os entes, órgãos oficiais do governo e também da cadeia produtiva, dos fabricantes de cobre, dos fabricantes de PVC. E, claro, tem que ser ético e respeitar a legislação. Existem legislações? Existem. O Inmetro tem norma, a BNT tem norma, o Inmetro tem portaria, que chama norma. Portanto, existem legislação. É questão de obedecer à legislação. A legislação existe, o produto deveria ser bom. Então, é questão só de obedecer à legislação. Como nós trabalhamos? Nós trabalhamos através de coleta de produto no mercado. Nós saímos do mercado comprando em lojas, grandes magazines, pequenas lojas em bairros, compramos o material que encontrarmos, não importa se é associado ou não. Eu, meus compradores, as pessoas que fazem parte um pouco da Qualifio, já que ajudam bastante a gente, coleta os fios, compra o fio em qualquer loja que encontra na frente. Esse material, ele é
submetido a provas e depois analisado ao longo de alguns dias, a gente já tem alguns resultados. Outra coisa também que pode ser feita é através de denúncias, por isso que eu conto com vocês, como o Edson falou. Nós temos um site, uma janelinha para você entrar com denúncia. Então, se você sabe que na loja tal, rua tal, vocês podem entrar e fazer a denúncia. Ou se vocês compraram material de má qualidade, vocês podem fazer a denúncia também, mandando o material para nós. Aí eu vou contar um pouquinho a história mais na frente para vocês nos ajudarem, tá? Mas é isso, nós coletamos e denunciamos os fabricantes de má qualidade para os órgãos públicos, para o Inmetro, por exemplo, para o IPEM, eu vou falar mais à frente um pouquinho. As avaliações, nós fazemos avaliações de fabricantes de fios e cabos de todo o Brasil, todos os fabricantes no Brasil. E, no caso, aqui nós temos uma avaliação, no ano de 2019, nós temos no mercado 156 fabricantes devidamente credenciados pelo Inmetro. Deste total, 134 vendem no mercado. Uma parte deles não vende porque usa para consumo próprio. Desse total, nós conseguimos avaliar 86 fabricantes. Escaparam 36% dos casos, que são 48 fabricantes. Esses 48 fabricantes, nós temos dificuldade em encontrar, porque pode ter uma fábrica aí, como está o nosso amigo Pablo, lá em Manaus, uma fabriquinha pequena que está fazendo e ninguém me arrumou uma amostra, eu não consigo pegar amostra no Brasil inteiro. Então, falta alguma coisa. Outras empresas também possuem várias marcas. Então, ele faz 4, 5 marcas e ele está no mercado com a marca XYZ. Quando nós compramos, avaliamos, denunciamos, ele muda para a marca ATP e vai mudando. Então, às vezes, a gente esses avaliados, não avaliados, em função disso, nós não conseguimos avaliar o mercado todo, mas nós conseguimos avaliar uma quantidade razoável, por 64% daquele produto que existe no mercado. É um número bastante forte, é bom. Avaliação de associados. Nós temos 21 associados e foram avaliados, no total, 86. Ou seja, 65 empresas não associadas são essas 76% aqui. E os 24% são os 21 associados. Nós, como agente do Inmetro, nós somos obrigados a analisar todos os nossos associados também, em igualdade de condições, comprando na loja convencional, levando para o laboratório credenciado igual, fazendo análise do resultado igualmente. Nós temos que fazer sempre com ética e válido para qualquer fabricante, associado ou não. A quantidade de amostras coletadas no mercado, desse total de amostras, são 920 amostras coletadas. 85%, que equivale a 782 amostras, foram não associados. E 15% de associados. São números assustadores, é quase 1.000 amostras por ano. Então, você tem que dividir por mês, nós temos que coletar, nós temos que identificar, nós temos que mandar para o laboratório, temos que pagar o laboratório. A associação faz o quê? Basicamente, ela paga o laboratório e o trabalho da coleta da gente, a amostra, a coleta do produto, que é uma quantidade razoável, são 920 amostras. Desse total de amostras, foram analisadas todas aquelas, sem exceção. Os ensaios que nós fazemos normalmente são em laboratórios credenciados pelo Inmetro. Os testes de qualidade são resistência elétrica, resistência de isolamento, espessura da camada, quantidade de fio, as análises básicas para definir se o produto é bom ou não. Normalmente, nós usamos 2 laboratórios no estado de São Paulo. Porém, a grande novidade hoje, nós estamos montando um laboratório da Qualifil. Esse laboratório, nós vamos ganhar velocidade nas ações. Porque uma denúncia de alguém,
de vocês, ou de alguém, ou de uma lojista mesmo, ou de uma construtora, de uma instaladora, a amostra vai ser analisada num tempo muito mais curto. Hoje, normal, são 30 dias para fazer uma análise em laboratório. Não tem como apertar mais que isso, porque ele trabalha para todo mundo. O laboratório da Qualifil vai trabalhar só para a Qualifil. Então, o número de amostras e de análise de outros resultados vai ser com uma velocidade muito maior. Com isso, nós vamos ganhar um tempo para que as ações sejam mais rápidas. Porque as ações, hoje, apesar de nós corrermos atrás, demoram um pouco, porque você faz a denúncia ao Inmetro, o Inmetro faz o envio da denúncia ao IPEM do Estado, o IPEM do Estado compra a amostra, depois que compra a amostra, ele faz o teste, para depois tomar as ações. Então, fica um pouco lento a ação em cima disso. Nós, comprando, fazendo ensaios e análises, a denúncia é feita, exagerando, em 3 dias eu tenho condições de fazer uma denúncia. Isso é muito importante para que a gente ganhe tempo, velocidade nas informações. Aqui um gráfico para mostrar as não conformidades de associados e depois vou mostrar de não associados. Associados, nós fizemos um total de amostras de 118 amostras no total, sendo que 6% apresentou não conformidade. Associado também apresenta não conformidade? Claro, é um processo produtivo convencional, é um processo que depende de equipamento, é um processo que depende do ser humano. Porém, os 6% encontrado aqui equivale só a uma falha, uma única falha por resistência de isolamento, 3 falhas por marcação, que é aquela gravação no cabo, que pode acontecer, todo o cabo obrigatoriamente deve vir gravado, o nome do fabricante, o Inmetro, o certificado, o número de registro, uma falha de registro, pode acontecer? Aconteceu. Ou de etiqueta, a etiqueta de identificação é obrigatória, tem que ter todas as informações, peso do rolo, data de fabricação, número do lote. Então, os associados, nas 118 amostras, encontramos 6%, que é uma de resistência elétrica, 3 em marcação elegível e 3 em etiqueta. Enquanto que as amostras dos não associados, que foram 377 amostras não conforme, do total de amostra de não associados, que foram 780, tivemos 377 amostras não conforme. E o pior de tudo é que 78,7%, ou seja, 295 amostras, tiveram problema de resistência elétrica, que é o crime. Resistência elétrica alta, quando você instalar teu cabo, você vai aplicar a corrente que você tem que aplicar, ele vai aquecer mais do que o normal. Qualquer cabo aquece um pouco. Dentro da norma, existe uma tolerância para o aquecimento do cabo. Se você tiver menos cobre, ele vai aquecer muito mais, vindo a causar sérios problemas de curto-circuito, de incêndio, de pegar fogo num Benjamin, que a gente é bastante contra, mas o Benjamin pode, aquele ponto é um ponto de aquecimento muito forte, causando incêndios, curto-circuito e vários problemas para a sua residência, né, para o seu apartamento. Esse é um grande inconveniente. Os outros problemas foram 63 por marcação no cabo, tem muita malandragem de não marcar o cabo, ou marca mesmo mal feito para que o consumidor, para que o eletricista tenha dificuldade de ler no cabo o que está escrito, todo borrado. Não é interessante. Está borrado o cabo, tem problema? Não está de acordo com a norma. Você pode recusar na hora, na loja, falar, eu não quero esse cabo porque eu não consigo ler o que está escrito no cabo. Não é fácil? Não é fácil. Mas tem que estar, pelo menos dá para perceber ao tato de que está escrito alguma coisa. E a etiqueta de identificação, basicamente, é mais difícil de pegar algum problema, porém, tem que ter o registro do produto. E o registro do produto é uma coisa importante hoje. O registro do produto é um número que o Inmetro cede ao fabricante para que ele coloque na etiqueta e no produto,
para ser identificado se aquele produto continua válido. É difícil também de pegar, porque você precisa consultar o Inmetro e tudo mais. Mas quem compra, uma instaladora, uma construtora, que compra lotes grandes, deve fazer isso, deve confrontar o registro do Inmetro. Agora, a utilização de fios e cabos elétricos que não atendam à norma, eles podem trazer muitos problemas. A gente sabe que quem está comprando esses produtos está correndo risco. O risco é grande, é você que está correndo risco, você que está usando na tua casa, porque está escondido na parede, você não enxerga, o cabo está na parede, só vê que ele está na tomada ou no plugzinho ou no interruptor. Nem isso você vê, nem no interruptor, então você não está enxergando. Então você está correndo risco se você não comprar produto de qualidade. Além de você, óbvio, a sua família, porque quem vai levar o choque, quem vai, de repente, estar em casa num incêndio ou algo assim, é um filho seu. Criança mexe muito, xereteia toda hora em tomada e tal. É um risco muito grande, porque o cabo aquece devido à resistência elétrica e ele acaba dando curto, porque o plástico, ou seja, o PVC, o isolante, ele vai colar e poderá dar um curto ali. Extensões, por exemplo. Extensão de má qualidade, pode pôr a mão nela que o cabo está quente. Uma hora ou outra, ela poderá dar um curto-circuito e uma criança tomar um choque ali. Além de você, o teu patrimônio está correndo risco. Se pegar fogo numa casa, você pode pôr fogo na casa do teu vizinho. Mas o grande problema são em apartamentos. Se você pega um apartamento no 5º andar, pega fogo num apartamento, pode pegar no prédio todo, pode pegar no vizinho, no de baixo, no de cima. Então, você está pondo em risco a comunidade toda. Então, por isso é muito importante você procurar identificar, ou procurar pessoas que conheçam, para identificar um produto confiável. O que é um produto confiável? Como fazer isso? Realmente não é uma situação muito fácil. Porque você vai na loja comprar, o lojista quer te vender o cabo. Ele fala, esse aqui custa 100, esse aqui custa 80. Aí fica naquela, por quê? Mas é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Olha, o plástico é bom, tem cobre, tem até cobre às vezes, tá? Então, o que está acontecendo? Nós estamos, da Qualifil, lançando, os nossos associados passarão a usar um selo chamado selo Qualifil, que vai ser identificado na embalagem, na etiqueta, que é esse selinho que vocês estão vendo aqui, que é um QR Code. O QR Code pode ser visualizado na etiqueta, na embalagem, na caixa, e você, com o auxílio de um celular, bater o celular no QR Code, ele vai apresentar para você se aquele produto é válido, se é de um fabricante associado da Qualifil, e que isso quer dizer, este produto foi testado e aprovado. Portanto, é um produto confiável. E quando você olha no celular, depois que bateu no QR Code, vai aparecer no celular uma tela igual a essa que você está vendo. Evite riscos, seja responsável, compre somente fios e cabos confiáveis. Aqui nesse pedacinho vem o logo da empresa, e aqui a situação do selo, que vai estar escrito válido se o produto estiver de acordo, se aquele produto foi avaliado ao longo do ano todo, está sendo avaliado continuamente pelo sistema Qualifil. E também aparece aqui o website da empresa e tudo mais. Então, é uma maneira de você conseguir visualizar produtos confiáveis. Então, este selo passará a ser usado provavelmente no 2º semestre. Com o nosso amigo coronavírus aí, nós paramos um pouco, não conseguimos visitar todos os nossos associados, atrasamos um pouco o andamento disso. Mas a entrada do selo vai ser uma garantia de qualidade para vocês, de produto confiável. Mas mesmo antes do selo, o que vocês devem fazer? Consultar o site da Qualifil. Você tem lá 21 fabricantes, que todos eles estão sendo monitorados continuamente pela Qualifil, durante o ano todo, nós já mostramos os gráficos. Há 4 anos que nós não temos nenhum inconveniente, nenhum problema com os nossos fabricantes. Houve aquela resistência elétrica o ano passado,
que foi 1,4% acima do especificado, que comparado com os outros produtos encontrados no mercado, que tem 30, 40, 50, 90% menos cobre do que deveria ter. Então, mesmo antes do selo, vocês fiquem tranquilos, podem dar uma olhada no site da Qualifil, que verão todos os fabricantes, são confiáveis, aqueles nós podemos dizer que são confiáveis, e que terão o selo a partir de junho, julho, segundo semestre, quase com certeza. Tá ok? Esse é um ponto muito importante. Você quer comprar material confiável, compre material com selo. Antes do selo, consulte as mídias sociais da Qualifil. Aqui eu vou dar um exemplo do que eu estou falando. São os cabos desbitolados. Esse cabo azul é um cabo 6 milímetros. E esse cabo verde, eu pessoalmente, comprei como 6 milímetros. Por quê? Eu tenho que comprar material que está no mercado. Fui comprar, o vendedor chegou para mim e falou, olha, este cabo verde é muito melhor do que esse cabo azul. Porque olha quantos fios ele tem. Olha como ele é cabeludo. Ele tem 60 fios. E o outro aqui tem só 42. E daí, né? Tudo bem, eu comprei os dois. Esse aqui é de um associado e esse não associado. Chegando, já vi o fio, contamos os fios, tem 60 fios esse cabeludinho aqui. Porém, o diâmetro do fio é de 0,22. Aí você calcula a seção e ele tem 2,28 milímetros quadrados. Eu comprei um cabo e paguei um cabo de 6 milímetros quadrados. Enquanto que o cabo do associado tem só 42 fios. Mas o fio é 0,40. Portanto, a seção é 5,27 milímetros quadrados. Com 5,27 milímetros quadrados, ele alcança tranquilamente a resistência elétrica dentro da norma. Não tem problema nenhum. Agora, aqui é impossível. Você está comprando um cabo 2,5 milímetros quadrados no lugar de uns 6 milímetros quadrados. Dá para ver claramente aqui a quantidade de cobre, o diâmetro do cabo azul e do cabo verde. Também, a espessura da camada é até razoável. Quase que o cabo é igual. Por quê? Porque esse cabo verde coloca uma espessura de camada enorme, muito maior do que o necessário. Para quê? Para esconder o cabo, para enganar o consumidor. Aqui do outro lado é o cabo 4 milímetros, a mesma história. Esse cabinho aqui é um cabo normatizado e esse aqui é um cabo desbitolado. Tem mais fios, menos diâmetro, menos seção. Esse cabo foi comprado como um 4 milímetros. Ele só tem 1,98 milímetros quadrados. Enquanto que o cabo normal de 4 milímetros, 3,52, atende plenamente a resistência elétrica. Então, é importante não ser enganado pelo balconista. Estamos fazendo um trabalho junto aos balconistas para melhorar isso também, fazendo uma conscientização com eles. Para ele estar pondo em risco a vida de pessoas. Portanto, é um risco grande. Precisa tomar muito cuidado. O que nós fazemos quando pegamos um material desse, um produto desse irregular, né? Pegamos esse produto aqui. Nós identificamos o rolo, identificamos a etiqueta, fazemos toda a análise, mandamos para o laboratório e depois fazemos uma denúncia, elaboramos uma denúncia e enviamos, juntamente com o relatório de ensaio, para o Inmetro, para o próprio organismo de certificação, para o fabricante, para o lojista e para o IPEM do Estado. Para o IPEM do Estado também, para que eles tomem as ações necessárias. Nós, como Qualifil, só podemos fazer a denúncia, nós somos uma associação. Porém, o Sindicel, que é o Sindicato das Indústrias de Condutores Elétricos, juntamente com o Inmetro, com o IPEM, com o PROCON, com o DECOM, com outros órgãos governamentais, está fazendo um trabalho no Brasil todo. Este aqui está um pouquinho atrasado, a minha planilha aqui até outubro, mas está sendo feito um trabalho no Brasil todo. São Paulo, 22 marcas, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Foi feito agora, um mês atrás, em Manaus, um belo trabalho, 3 fábricas com problemas seríssimos de qualidade. Foi feito em Tocantins, em Mato Grosso, em Goiás, todo o sul foi feito já. E muitas fábricas já foram autuadas, tiveram seus registros cancelados. Outras lojas foram pegas. Na Bahia foi feito um belo trabalho, com lojas fechadas, eram 10, foram pegos mais 7 ou 8 lojas. Então, são muitas lojas que estão sendo autuadas. Sendo autuadas, elas deixam de comprar de produtos de fabricantes ruins. Então, o nosso trabalho começa a dar resultado. Além do resultado de diminuir um pouco esse produto ser encontrado no mercado, nós temos acompanhado o desvio de resistência elétrica dos produtos. No primeiro quadrimestre, como as ações eram só de denúncias, nós tínhamos uma resistência elétrica acima do especificado, em média, 74%. Esse vermelhinho aqui. Com as ações do Sindicel, juntamente com o PROCON, juntamente com o DECOM, com todo o pessoal de órgãos públicos, no terceiro trimestre, tivemos uma queda para 52%. Conseguimos reduzir 52% esse valor. Já é um ganho. Felizmente, é uma melhoria muito grande. Nós estamos conseguindo melhorar tudo isso. É uma grande avaliação. Pretendemos, em 2020, obter resultados melhores que estes. Queria aproveitar para falar um pouco aqui sobre a resistência elétrica. Falei alguma coisa anteriormente. A resistência elétrica é válida para todos os cabos. Não importa se o cabo é com PVC ou o nosso conhecido ATOX. Nós estamos preocupados um pouco com os cabos ATOX. Porque o cabo ATOX, a parte de cabo de cobre, o cabo propriamente dito, que transmite energia, tem que ser igualzinho a esse cabo que nós usamos corriqueiramente dentro de casa. O melhor dele é a camada que não tem produtos halógenos, e, portanto, tem uma transmissão de fumaça, uma queima de fumaça muito baixa, tem pouca fumaça, a fumaça é clara, e nós temos uma preocupação hoje com toda essa história de vamos pôr mais leitos nos hospitais por causa do coronavírus, vamos fazer hospital de campanha. É uma preocupação se esses cabos que estão sendo usados são de boa qualidade e se realmente são ATOX. Porque se ele for um cabo desbitolado e dito como ATOX, ele tem grande chance de entrar em curto, aquecer e queimar o produto. Se não for ATOX, vai gerar fumaça tóxica. Então, só um lembrete para a gente se preocupar um pouco com isso. Pessoal de instalações, pessoal de construtora, pessoal que estão prestando serviço para instalações de hospitais de campanha, preocupe-se com isso. É muito importante uma preocupação com os cabos ATOX. É importante, né, Maurício, você ter falado isso, porque a gente está nesse momento mesmo com duas situações importantes, e o Mário César hoje mandou um e-mail para nós, para algumas pessoas, eu fui um contemplado. Além da instalação elétrica estar sendo feita, sabe-se lá de que forma, nós temos o problema do tipo de cabo que está sendo usado, né? O tipo se ele é correto ou não, se ele está dentro de norma ou não, se ele é um equipamento que é livre de halogênio, se ele é um produto livre de halogênio, porque se ele pegar fogo, ele vai acabar emitindo fumaças tóxicas. E tem uma outra preocupação muito grande, que é justamente a qualidade da energia, que aí vem a história de reduzir a seção dos cabos, trabalhar com ele no limite mínimo para você economizar, porque é um hospital que vai ser daqui a pouco ser desmontado. Porém, o que você começa a criar nessa história toda é queda de tensão, e essa queda de tensão reflete em não funcionamento de equipamentos. Então, tem a história da qualidade da energia, né? E aí você tem equipamentos médicos, eletromédicos, são equipamentos sensíveis. Uma queda de tensão, ou seja, uma perda de tensão no meio do teu cabo, seja ele por ser desbitolado, seja ele por ser subdimensionado, você vai acabar
parando de funcionar um equipamento vital nesse momento, né? Então é importante isso. Eu estou lembrando que o Mário está aí no grupo aí também, ele passou isso, a gente já vem conversando, e na segunda-feira, por exemplo, nós temos 2 webinários, nós temos um webinar contigo também, Maurício, e com o Anderson Alexandre, falando um pouco sobre essa importância dos condutores no sistema médico, e depois, no final da noite, a Bracopel traz um bate-papo com o pessoal da RDI, falando de aterramento, de sistema de supervisão de fuga de corrente. Então, é um momento hoje muito importante que ninguém está tocando no assunto. Então, foi bom você ter falado isso aí. Ok. É um negócio que a gente começa, quando a gente começa a olhar, falar sobre aquecimento do carro. Cara, aquecimento é uma coisa, né? O que você falou do ar-condicionado? A causa do incêndio do ar-condicionado que matou os meninos lá no Urubu não foi o ar-condicionado. Provavelmente a causa foi outra. Não foi um curto-circuito, né? Foi provavelmente o cabo, algo assim. Então a gente começa a pensar que o cabo... a fumaça que impediu, a fumaça que impediu eles de saírem, né? Eu mostrei os dados ali. Eu mostrei os dados da Bracopel, com mais de 200 acidentes dentro de casa, 25 pessoas morreram. O caso do Hospital Badim, por exemplo, no Rio também, foi a fumaça gerada que acabou afetando. Então, esse é um problema sério que tem que se preocupar. É uma preocupação a mais, infelizmente. A outra pergunta que o pessoal costuma fazer é, como é que eu faço para ser associado da Qualifil? Primeiro, atualmente, até hoje, para associar-se à Qualifil, são só fabricantes de fios e cabos de baixa tensão. Para tornar-se um associado, essa empresa precisa se candidatar, falar, olha, eu quero ser associado. Ela vai ser monitorada por um tempo indeterminado, no mínimo 12 meses, que a Qualifil vai fazer coleta dos produtos no mercado. Ela vai ter algumas inspeções técnicas, e depois de tudo isso, ela tem uma avaliação por um comitê, que é formado pela diretoria da Qualifil e também por órgãos parceiros, tipo a Bracopel, tipo o Procobre, a Brinstal, a Breme. A gente chama algumas pessoas para que seja feito uma avaliação ética, honesta, para saber se a empresa pode fazer parte dos associados Qualifil. Nós não podemos trabalhar com qualquer empresa, porque a partir de agora nós teremos um selo Qualifil, que todos aqueles que estão associados ao Qualifil são extremamente responsáveis. Realmente eles são responsáveis, continuarão, e nós não podemos deixar isso escapar. Aproveitando a nossa bate-papo aqui, nós temos alguns vídeos. A Qualifil montou alguns vídeos já uns 4, 5 meses atrás, e queria convidar vocês para assistir os vídeos. Está todo mundo em casa, aproveitar o momento. Nós temos alguns vídeos. O primeiro vídeo é o desbitolado, que é aquele cabo cabeludo que vocês viram lá. Tem bastante fio, mas, no entanto, ele é desbitolado. Ou seja, a bitola dele, que não se fala mais isso, a seção dele, transversal dele, é menor do que é necessário. Então, convido vocês para assistirem nossos vídeos, YouTube, todas as redes sociais. Qualifil BR, é fácil, não tem o que errar, mas é muito bom, é muito bacana. São vídeos curtos, 3, 4, 5 minutos no máximo, são 4 ou 5 vídeos, vale a pena. Fala sobre resistência elétrica, fala sobre espessura, mostra como se mede, mostra o laboratório, onde é feito essas medidas, é muito bacana, acho que vale a pena dar uma olhada no vídeo. Tá ok? Essa foi a apresentação, espero que tenha ajudado vocês a entender o que o Qualifil faz e o que a gente pretende fazer. Dar continuidade ao nosso trabalho, contando sempre com a Bracopel, contando com o grupo dele fora do estado de São Paulo, Manaus, na Bahia, no Rio de Janeiro, em todo lugar, o Bracopel tem ajudado muito. E eu preciso que vocês façam denúncias, e também tem uma coisa outra para vocês aproveitarem. Comprarem materiais de má qualidade. Legal. Se eu tenho boa qualidade, não precisa, porque essa eu já tenho aqui, são dos associados. Então, não pode ser do associado. Mas, se encontrar materiais, na dúvida, vocês podem comprar o material, tem que ter o cupom fiscal ou nota fiscal, pode ser um cupom fiscal só. Vocês enviam o rolo fechado para mim, com a etiqueta, para São Paulo, que nós, Qualifil, pagamos, ressarcimos um valor
da compra, paguei R$110 no rolo, você vai receber de volta. Paguei o correio, precisa mandar o cupomzinho do correio também, paguei mais R$50 de correio, manda para a gente. E, além disso, a gente paga R$60 por amostra coletada. É um negocinho que... Tá bom demais, dá pra fazer negócio, hein? É um bom negócio. Tem limite, né? Precisa entrar em contato comigo. Então, não tem gente que poderá comprar. Eu tenho um procedimento que eu posso mandar, de repente, para o Pablo, se ele estiver aí, o pessoal pode pedir direto para mim, eu mando o procedimento. Curtinho, dá para ler, rápido. Tá? Tem um procedimento, só pode comprar cabo 1,5, 2,5, de marcas não conhecidas, não associadas, tem que ter etiqueta obrigatório, tem que ter cupom fiscal, tem que ter o vale do correio, e, claro, a conta, o banco, a conta e a agência para eu poder depositar o dinheiro e ressarcir para vocês. Se eu quiser fazer tudo isso e não mandar a conta, eu mando a minha, tá? Não tem problema. A conta, você falou que pode ser a dele, não tem problema. A minha não tem problema, pode botar na minha conta aí. Eu peço para achar ajuda a vocês. Em todo lugar. Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Piauí, eu vi que tem gente do Piauí, eu não tenho amostra do Piauí, por exemplo. Pois é, show de bola aí. Então, pessoal, essa ideia é legal, Maurício, e aí, né, quando você estava conversando aqui, falando, explicando tudo, eu estava vendo algumas perguntas, alguns comentários, e algumas pessoas falando sobre os exemplos que encontraram, né, cabos desbitolados, algumas construtoras que você só vê depois que, na hora que você instalou, é que você vai descobrir que o cabo já era, né? Ou seja, você é instalador, e o Pablo falou isso, né? O cara compra, você instala, e quando você percebe, se você não tiver a percepção, como o Maurício falou, já era. Esse é um dos problemas muito sérios, né? Que a gente tem, que é justamente não é tão simples você identificar. As construtoras hoje compram cabos de rolos grandes, né? Aquelas carretéis, que não vem marcação, não vem nada, então é mais difícil do profissional identificar isso. Mas foi interessante porque teve vários debates, mas tem algumas perguntas interessantes, e eu queria que você comentasse um deles. Agora eu perdi quem foi aqui, que falou sobre, quando você começou a falar do Qualifio, do trabalho, do selo Qualifio, blá, 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 alguém falou assim, mas o Inmetro não faz isso? Você contou no meio do caminho que o Inmetro deveria, né? Na verdade, o Inmetro faz através das suas certificadoras, que não faz, né? Nós estamos no Brasil, né? O Inmetro, na verdade, ela credencia órgãos certificadores de produto. Esses órgãos certificadores de produto, para fios de cabo no Brasil, existem 12 órgãos. Existem órgãos e órgãos. Uhum. Não é fácil o trabalho deles também, mas porque eles precisam levar muito a sério. Porém, o fabricante, quando o órgão certificador é obrigado a visitar a empresa para saber se ela tem os equipamentos, se ela tem laboratório, qual é o sistema dela de qualidade, ela faz os testes no laboratório e tal. E também ela recolhe amostras na fábrica e manda para o laboratório. Quando ela vai na fábrica, a fábrica prepara a fábrica para ser inspecionada. Então, isso aí era um ponto ruim, porque ele prepara a fábrica, eles pegam uma amostra boa, e tudo mais, a certificadora fica vendida, entre aspas. Porém, o Inmetro, na portaria do Inmetro, pede que as certificadoras façam o trabalho Qualifio. Ela deveria comprar no mercado e avaliar o produto. Isto é o ponto. Não fazem, se fazem meio marcado, a situação é meio marcada. Aqui, eu vendi na loja tal, vai lá que lá tem. Não adianta nada. Ele tem que sair depois de 15 dias, um mês, comprar em qualquer loja que ele encontrar pela frente, que é o que a Qualifio faz. A Qualifio faz um trabalho que é como um agente do Inmetro. Nós fazemos a coleta, informamos o Inmetro, através disso o Inmetro autua ou conversa com as certificadoras, olha, está sendo assim, assim, está com problema. Às vezes chega a suspender a certificadora, já aconteceu, muito difícil, mas já aconteceu. E também autua lojistas através do IPEM e também tira o registro certificado de alguns fabricantes. Muito
ter morado. Esse é o grande problema. Tá. A certificadora leva anos, o fabricante ruim ser pego. Aí ele já mudou de endereço, ele já mudou de CNPJ, ele já mudou de tudo e está fazendo em outro lugar. Então, a Qualifiu faz um trabalho, na verdade, quase que do Inmetro na parte de coleta e identificação. Depois o Inmetro faz o trabalho dele dentro da possibilidade dele. O Inmetro não tem gente suficiente. Não tem estrutura. Não tem condição. Uma coisa. Em Manaus, quantas pessoas tem de Inmetro? 3, 2? Para ir para o Amazonas inteiro? Não dá. É impossível. Então, esse trabalho é feito por nós. A parte de fios e cabos é importante. Não é só fios e cabos. Vamos falar de disjuntor, vamos falar de... nossa, a coisa vai embora. De tudo, né? Porque o problema está no Brasil, né? Está no brasileiro. Tem um quali conector, um quali lâmpada. É tudo isso. O Tiago fez uma pergunta, Maurício. E para a comunidade, tentamos fazer. O Tiago fez uma pergunta de quanto tempo leva entre você adquirir a amostra e fazer uma comunicação oficial ao Inmetro e IPEM. Quanto tempo mais ou menos isso leva? Então, entre coletar uma amostra e fazer uma comunicação Inmetro, a média é de 45 dias. Por quê? Porque o laboratório ele leva de 20 a 30 dias para me dar o resultado. Eu quero encurtar isso para uma semana. Compra a amostra, chega no laboratório, destrói já, faz o teste, faz a análise e faz a denúncia ao Inmetro. Então, em uma semana, dá para fazer a denúncia ao Inmetro, a ouvidoria do Inmetro. Agora, depois é outra história. Tá? A média de resposta do Inmetro é de 8 meses. Por isso que é feito todo o trabalho de denúncia, Ministério Público, abre uma série de coisas, né? Porque senão a coisa, e mesmo assim ainda é complicado, né? Nós estamos vivenciando. O Inicial está fazendo esse trabalho lá, né? Fazendo um trabalho muito bom, junto ao Ministério Público, ao PROCON, a própria DECOM de alguns estados, todo aquele mapa que vocês viram, a maioria foi junto com o IPEM e com o DECOM. Porque tem que invadir a loja, pegar o material. O Qualifiu não faz isso. Quem faz isso é o DECOM, porque eles têm ordem para isso, né? O IPEM é um órgão policial. Então, ele tem que ir na loja, tem que ir na fábrica. Ele já chegou a prender fabricante, dono de fábrica, já aconteceu. E está correndo atrás, está nos ajudando muito essa comunidade toda. É um trabalho que o Inmetro, se ele fosse devidamente estruturado, faria. Não faz. Tem condições de fazer. Ele corre atrás de chupeta, de plug, de extintor, de 600. Ele corre atrás. É impossível. De pneu de carro e tudo. Mas é tudo. Eu sempre digo, né, Maurício, eu não sei se você e o Pablo concordam comigo, mas nós temos um problema cultural. A Bracopel vive exatamente isso. A gente está tentando mudar uma cultura de quem trabalha com segurança e eletricidade. Eu enfrento isso em todos os meus eventos, todas as minhas ações, a pergunta sempre, mas não tem fiscalização? Cara, eu sempre penso o seguinte, a fiscalização ela deveria ser para confirmar que está tudo ok. Só que no Brasil a gente usa ela como bengala, né? Então, não sei se o Pablo tem alguma coisa a comentar sobre isso, mas é importante, as pessoas usam isso, você que atua em normas, em NR10, essas coisas todas, o pessoal fica ali, mas alguém vai fiscalizar? Alguém vai fiscalizar? Manaus aí é bem por aí, né? Conte um pouquinho dessa sua experiência. Não, isso daí é um ponto que eu pego bem pesado com quem me acompanha, inclusive com quem trabalha comigo. Dentro ali do nosso... da regulamentação que define, por exemplo, aonde o engenheiro pode atuar, está ali que nós também vamos atuar em fiscalização, assim como os colegas técnicos e tudo mais. Então, muito se espera dos órgãos, sendo que nós também temos o poder de fiscalizar. Claro que nós não vamos autuar e fechar, não, mas nós somos fiscalizadores por habilitação. E assim, a gente tem que chamar e mandar.
tem a Qualifil, que tem um trabalho mais ativo. O problema do Inmetro, muitas pessoas falam, mas o Inmetro, só que tem a questão das amostras, né? O Maurício sabe muito bem disso, é a amostra. Às vezes aquela amostra que foi definida para o Inmetro era a amostra que estava correta. E aí, de repente, no processo mudou-se, um parâmetro ali do processo para gerar mais lucro, né? E diminuir a qualidade do produto. Então, é a amostragem. Então, isso cabe aos profissionais. Nós somos fiscalizadores. Eu vou esperar o CREA fiscalizar. Eu vou esperar. Cara, você vai ficar esperando. Não tem. Eu conheço aqui o Márcio, que é o engenheiro do IPEM, né? E realmente é só isso. São só 3 pessoas, sendo que, se não me engano, só ele é responsável pela parte elétrica. E não é só cabos, são todos os produtos. Então, não tem como. E eu acho interessante. Parabéns, Maurício. Eu anotei muitas coisas aqui, eu aprendi realmente. Foi uma aula que você deu. Eu trabalho com laudos, né? Ensino isso nos vídeos e para alguns colegas que nos acompanham. E acredito que a parte mais difícil de um laudo é identificar esses erros de cabo. A gente consegue identificar coisas mais visuais, né? Erros de dimensionamento, mas erros de produto é muito mais difícil. Queria abrir aqui, tirar uma dúvida, se fosse possível, Edson. É uma dúvida minha, e acredito que seja de alguns dos colegas que nos acompanham. Por exemplo, eu tenho micromímetro, né, milhomímetro, e eu tenho também o paquímetro. Só que o micromímetro eu utilizo para manutenção de subestação e tudo mais, e o paquímetro para verificar justamente ali se os condutores do SPDA estão adequados. Porque na norma também especifica ali, né, o filamento dele, e é uma identificação que eu uso. Aí a pergunta que eu te faço, Maurício, e Edson também, eu já utilizei o meu micromímetro para verificar ali a resistência de uma peça, de um cabo, e ver se estava adequado ao ajuste por quilômetro, né, se realmente estava adequado. Aí, claro, eu não sou um laboratório, mas isso serve de alguma forma como uma base em campo, porque... Por exemplo, eu estou no comissionamento, está chegando os condutores, e eu não tenho tempo hábil de mandar para a Qualifil, de chamar o Inmetro, e nesse momento eu posso fazer esse teste, que é um teste rústico, com um micromímetro calibrado, claro, e se eu identificar algum ponto, qual é a medida que você indicaria? Por exemplo, eu já fiz isso, passou no meu teste, né? Porque eu sou um cara que tenho medo. Acredito que o medo é a principal qualidade de um profissional do setor elétrico. O profissional que não tem medo não é um bom profissional, né? Porque o medo gera segurança. Então, o que você indica nesse teste? Se é legal fazer ou não? Eu estou abrindo aqui algo que eu faço, mas não sei se está certo ou não, né? Ou se é usado como parâmetro. Então, para você ter uma ideia, toda essa amostragem que o Sindicel fez no Brasil todo foi com micromímetro, comprado e doado ao IPEM. Já foram doados, acho que 16 ou 17 micromímetros para os IPEMs, e é um micromímetro. Pega o micromímetro, vai no local. O segredo é 1 metro justinho, né, para você fazer a conta por quilômetro. Para olhar a norma e ver que está lá com 7,98 ohms por quilômetro, num cabo 2,5. Então, é só isso. Tendo 1 metro certinho e um micromímetro calibrado, né? Você que está interessado, faz um padrão. Pega um padrão de um cabo bom, um cabo 4 milímetros, bom. Mede ele para aferir o teu micromímetro na obra, e não precisa. Então, quebra galho. Eu falo isso pelo seguinte: os erros você vai ter no micromímetro de temperatura, de comprimento ou de calibração são muito menores do que a sonegação do código. Esses cabos ruins vão dar 30% de resistência maior do que especificado. Então, 7,98 você vai achar com 13, 14. Então, o erro que vai fazer, se não é um micromímetro padrão, não está calibrado pelo laboratório, RBC, aquela história toda, não importa muito. Inclusive, nós utilizamos normalmente até 10%, que dê a mais, o material é só automado. Acima de 10, ele é separado, guardado mesmo. A mais da resistência padrão, né? Exatamente.
esse valor, desculpa eu entrar nesse âmbito, porque assim, eu como profissional aqui, às vezes eu fico nessa embate, porque eu estou assinando uma RT, né, e principalmente quando eu assino RT de obra. Quando é de projeto, eu já coloco especificado que deve ser ali o Inmetro. E agora, a partir de agora, eu vou colocar no meu memorial descritivo que indico e recomendo também a certificação Inmetro e Qualifil. Selo Qualifil, exatamente. Isso é o que eu posso fazer no projeto. Mas quando eu tenho a obra e que tem, por exemplo, vamos dizer que na obra eu tenho 50 mil reais para comprar somente de cabos. E obras são assim. E aí a gente geralmente se escolhe um único fornecedor. Né? Isso aí faz um único fornecedor, compra 50 mil reais de cabos para ficar mais barato na negociação do preço. Não quer dizer na qualidade. E então eu já utilizo esse micromímetro como um teste quando eu posso. Outra coisa que eu venho utilizando, isso para as verificações de SPDA, é sempre andar com um pedaço, né, uns 10 centímetros de cobre, daquele cobre nu, a 9 fios, né, que é o que a norma indica para o SPDA, 9 fios. O que mais o pessoal coloca é aquela de 20 fios, e aí não respeita o filamento, a espessura mínima de cada filamento, que se não me engano é 2 a 3 milímetros. Então, nesse caso, eu poderia também, como teu exemplo, Maurício, andar com um pedaço de cabo, sei lá, a Prisma, e acredito que a Prisma é credenciada, né? É certificada. Compra um cabo de 2,5, um cabo de 4 milímetros, um cabo de 6, pego um pedacinho e ando com ele na minha maleta. Eu tenho uma maletinha para fazer as minhas inspeções. É quase um perito, né? É quase um perito criminal. E aí eu comparo. Essa comparação visual já pode ser feita por qualquer pessoa que está assistindo a gente aqui. Sim, a visual total é como aquela foto que eu mostrei, o cabo grosso, o cabo fino, né? Dá para ver. Tem alguns casos que o pessoal põe mais fios, faz diâmetro mais fino, no entanto, o diâmetro do cabo vai ser menor, vai ter menos cobre. Aí não dá para esconder. Dá para fazer no cabo, olhar um pouco de bom senso também, para não fazer nenhuma loucura, né? Tem umas dicas também, o Maurício também fala um pouco disso, e nós falamos em um outro debate, que é, primeiro, os conectores, né? Quando você coloca o conector ele tem que entrar certinho nos cabos, tudo direitinho. Quer dizer, se ficar folgado, significa que você está com um cabo menor, né? E tem uma outra coisa que... Olha com o conector e faz o teste com o conector. Isso, exatamente. É melhor do que o cabo, inclusive. Esse é legal. E tem o outro que é o peso, né, Maurício? O Maurício também fala dos pesos. Os cabos menores de rolos pequenos. No Ventrolink, você pode dar uma ideia do peso. Mas aí, tem referência. Você fala o nome de um aí, aquele lá. Aquele cabo dessa empresa pesa 3 quilos normalmente. De 2.900, precisa ficar preocupado com o gasto leve. É mais difícil. Mas bem escrito, e aquele que está escrito, normalmente eles cumprem. Porque o pessoal do IPEM olha na etiqueta. O peso. Compara com a etiqueta. Ele tem que ter 2.950. Eu nunca pensei em pesar. Mesmo que esteja errado, né? Peça, né? Nunca pensei em pesar. A etiqueta é real. A etiqueta normalmente eles põem o peso correto. Exatamente. Só que aí eles põem o peso errado do produto, né? O Edson levantou e ele é o conector. Você anda com o primeiro no bolso, pronto, acabou. Deixa eu só responder. Tem uma pergunta já lá atrás da Rosélia, ou do Rosélia, acho que é Rosélia. Ela pergunta se as instalações dos hospitais, a maneira de instalar de forma subterrânea, o cabo também precisa ser a Fumex. Se ele for instalado em conduto fechado, não necessariamente, mas se você tiver conduto aberto, ou seja, subterrâneo, mas com acesso, sim, tem que ser sistema ATOX, aí, ou sem geração, até porque ele usou, foi uma marca de um dos associados. Aí. O Thiago está falando algumas coisas aqui importantes, né? Ele está falando sobre... Toda instalação no hospital, de shopping e tal, cabo a rabo é ATOX. Exatamente. Deveria... Alguma coisinha vai ficar fora,
O ideal é que seja para ser uniforme, né? Normal. Sim, e tem uma coisa interessante, né, Maurício? Quando saiu os cabos Atox, lá, a Prysmian lançou, acho que primeiro, lá, sei lá, 8, 9 anos atrás, até andavam com a gente na Bracopel, era uma diferença de preço relativamente grande. Hoje, a diferença de preço é ridícula. Se o cara se preocupar com comprar cabo não halogenado por conta de preço, é porque está brigando por migalha, né? Eu sei que muita gente complicada. Só o pessoal. Exatamente. O pessoal está comentando algumas coisas aqui, né? Alguém falou aqui, então o selo de Inmetro já não representa mais qualidade? Então, na verdade, é a história que o Maurício contou, né? O Inmetro credencia organismos de certificação que fazem ensaios. O que representa mesmo qualidade hoje é você, primeiro, usar produtos de qualidade de marcas conhecidas. A Bracopel tem essa prática, isso, né, eu falo isso, são 15 anos de trabalho que a gente tem. A gente sofre muito, porque tem momentos como esse, por exemplo, de mercados em baixa, e que nós dependemos de patrocínio para continuar fazendo nosso trabalho. E tem momentos que as empresas cortam tudo, né? E aí você olha para o lado e fala, pô, aquele cara ali está com grana querendo investir, o outro está com grana querendo investir, mas a gente fala, não, nós temos uma regra na Bracopel, que é quem participa da Bracopel são só empresas, quem apoia a Bracopel são só empresas que tenham renome. Então, hoje, por exemplo, nós temos um fabricante de cabos que é nosso patrocinador, que é associado da Qualifil, e a gente sabe que tem produtos de qualidade, o ano passado tinha mais um, então, a gente tem essa preocupação. Então, a única forma de se proteger hoje é você ir atrás de produtos de qualidade, com marcas reconhecidas no mercado, e mesmo assim, desconfie, porque tem muita gente hoje que eles chamam de produtos contrafeitos. O cara faz lá a marca Bombril, sem um I, e põe no mercado. Então, tome cuidado também, porque a gente já viu disjuntores Siemens, por exemplo, que é uma marca conhecida, que o cara abre lá e tem um contato lá dentro, ou seja, então tem que tomar cuidado com isso mesmo, infelizmente, né? Muito, muito complicado. O Marcos aqui fala cargas de potência constante diante de queda de tensão ou mesmo variações de tensão, na fase da média tensão, provocam resultado de aumento de corrente na carga, podendo provocar sobrecarga nos condutores. Exatamente isso, Marcos. Quando eu falei da queda de tensão que pode prejudicar os equipamentos eletromédicos, né? A gente tem essa grande preocupação hoje. Você, além de cair a tensão, você aumenta a corrente e dá sobrecarga maior ainda, né? Então, isso é um ponto importante aqui. Deixa eu ver o que mais tem o pessoal aqui. Muito bom esse debate, bem esclarecedor. Vai ter... Cara, como é que é? Depois dessa vai ter gente comprando em todas as lojas da cidade. O pessoal falando do Maurício aí. Ó. Mas tem que tomar cuidado, pessoal. Não é assim, não, tá? Vocês precisam. Não é sair comprando produto à torta direita e mandando para a Qualifil lá. Mas é importante a gente ter essa... O Cássio está falando, mais um caso, né? Esse dia pedi para o meu pai comprar uma quantidade de cabos. Quando ele chegou, era desbitolado. Meu pai voltou e deu uma bronca no proprietário da loja, mas é isso mesmo. Depois aqui o Thiago está perguntando, depois manda por e-mail o procedimento para enviarmos. Legal. Maurício, o pessoal manda um e-mail te pedindo o procedimento para compras. Qual que é? O secretário@qualifil.org.br? O e-mail é secretário@qualifil.org.br. Não o org, que era o org. Não, com certeza. Da Bracopel é .org também. Org.br, tá, pessoal? Org.br. Exatamente. A Dona grande Adoniran. É o cara que faz alguns testes de cabos, de conectores, aí bota fogo nos equipamentos. O Mário está falando que no futuro, acredito que todos os condutores elétricos deverão ser isolados com material que não liberam fumaça. É uma tendência, Mário César, exatamente isso. Hoje, praticamente, a gente tem... as próprias empresas decentes, né, já vão transformando os seus cabos em atox e, consequentemente, você tem a maioria dos cabos aí com custo um pouco menor, né?
O Antônio está perguntando que o pai dele comprou uns cabos desbitolados, qual o procedimento de denúncia. Então, Antônio, antes de você fazer essa denúncia, você tem que enviar esses cabos lá para o Maurício. Então, o Maurício falou agora, secretária@qualifio.org.br, manda para ele os detalhes e te passa as informações. Aí, né? No início, eu falei e não comentei mais nada. Você vai pagar o cabo um pouquinho mais caro, um cabo bitolado, na hora que você chega lá no 100, no 80 e tal, mas esse cabo desbitolado, ele vai ficar aquecendo o resto da tua vida, se você tiver na tua vida. Então, você vai pagar todo mês, você vai pagar uma mixaria, R$2, R$3 a mais de energia. 5 por ano, vezes sei lá quantos anos, estou dando um exemplo rápido assim. Então, você vai pagar para o resto da tua vida energia gerando calor. Desperdício de energia. Aliás, então, falei disso essa semana no Fala Brasil, aí na Record, falando um pouquinho sobre todo mundo dentro de casa, todo mundo utilizando muitos equipamentos, ou seja, você tem aquecimento de cabos, consequentemente desperdício de energia, né? Então, o Luiz coloca aqui, a solução seria através de prefeituras cobrar a certificação das instalações elétricas para fornecer o ABITSE. Então, Luiz, nós estamos aqui trabalhando, a Bracopel e Qualifio, retomando o assunto de certificação obrigatória das instalações elétricas. É um processo que já tem pelo menos uns 25 anos aí. Teve um projeto bom, a Qualifio participou, a Bracopel trouxe o assunto para o Brasil, que era a qualificação, a Certiel, mas deu uma parada, a gente está retomando isso. Vamos ver se a gente consegue trazer esse assunto rapidinho, né? O Tiago comentando, o Tiago fala aqui, né, tem que ter conscientização, é o que a gente falou aquela hora, né? O Mário César fala que a temperatura mais importante de um cabo é da interface do condutor da isolação. A temperatura, no caso, 70 ou 90 graus, depende da isolação, se é termoplástica ou termofixa, deve ser com o cabo em operação. Exatamente, Mário César, um grande professor. Mário César foi meu professor de instalações elétricas, quando eu fiz engenharia, tá? Ele é um pouquinho mais velho que eu, ele era molecão na época, mas gente finíssima, mas, cara... Desculpa pela besteira que eu falei. Hein, Edson, puxando um pouco essa questão da temperatura do cabo, muita gente confunde em verificação termográfica e tudo mais, que a temperatura externa do cabo, que é o que é verificado numa termografia, com certeza é menor que a temperatura do próprio condutor. Né? Nem sempre ocorre esse equilíbrio térmico de maneira constante. Não. Então, se eu estou vendo 70 graus ali na superfície do meu condutor, pode ser, né, eu tenho que ir para o conservadorismo que na seção do cobre ou do alumínio a temperatura esteja mais elevada. E aí, como falaram, aumenta a resistência, na verdade, e aí eu tenho perda de isolamento e calor. Então, muita gente acha que pode chegar até 70. Não. Quando chega em 70, eu já estou no meu limite e talvez até limite operacional do cabo. Em alguns momentos ele não volta a ter a mesma condutividade. Eu não tenho estudo disso, mas a gente já consegue verificar em algumas conexões entre cabos e disjuntores, quando não tem um conector adequado, que o próprio cabo ele já perdeu toda a sua condutividade, ele vira uma resistência pura. Mesmo com correntes baixíssimas. Isso eu posso falar, porque, por exemplo, uma vez nós colocamos um alicate e um perímetro, verificamos que com 10 amperes naquele condutor, com a termográfica, com a câmera termográfica, estava atingindo 125 graus naquele ponto. Ou seja, 10 amperes elevar a 125 graus, quer dizer que a condutividade daquele cabo se perdeu. Né? E a resistividade dele se elevou ao máximo. Então, eu tenho perda total do meu condutor. Só para o pessoal ter essa ideia de não só a temperatura, mas também comparar temperatura e corrente, né? Que pelo efeito Joule a gente consegue ter uma margem de análise. É isso aí. Então. E você sabe que tem uma coisa interessante, né? Pegando o gancho do Tiago na parte da conscientização, que eu falei lá, a necessidade, o pessoal que comentou aí sobre a mudança, né? A gente já tem um problema lá na base, né, Maurício? Você contou que você foi comprar um cabo, e o Pablo também já fala, e o pessoal comentando aqui, você vai comprar o cabo, o vendedor já te oferece o cabo fora de norma. Ou ele faz isso implicitamente, ou ele faz isso abertamente. Ele fala, você quer o cabo... genérico.
como é que é? Você quer o cabo bom ou quer cabo genérico? Exatamente. Já criaram até um nome para os cabos desbitolados, cara. Cabo genérico. Isso é um problema sério, né, cara? Cultural, né? Cultural, é terrível, né? O Pablo também vivencia isso, certamente. É muito complicado. Com a Breme, de fazer um treinamento dos balconistas. A Breme tem associado 2.000, 3.000 balconistas, junto ao balconista, para conscientizar que ele está ajudando muita gente. Pô. Pois é, então, a gente conversou até com a Breme também, Maurício, para fazer esse trabalho no formato EAD, por exemplo, né? A gente já chegou a conversar, avançou um pouco com o Bruno, mas vamos retomar isso e vamos ter que trabalhar, porque é necessário esse pessoal ter consciência do que eles estão fazendo, né? A gente tem um problema... Exatamente, então só um comentário, meu professor, o Mário César, ele está na universidade que eu me formei há 45 anos, pra você ter noção. Eu vou fazer 30 anos de formado, ele está lá, ele já estava há 15. Esse cara manja muito, cara, na Universidade de Mogi das Cruzes, lá onde eu me formei, aqui em São Paulo, que é show de bola. Mas, então, essa é uma coisa importante. O Paulo Sérgio ainda está falando aqui. Além de tudo, nós temos o problema da conexão mal feita ainda, né? Ou seja, toda vez o pessoal ainda fala a mesma coisa. Cabo e conector precisa ser feito de forma toda alinhada, né? Uma coisa, hoje eu recebi de um parceiro nosso, e eu posso falar porque é parceiro e patrocinador nosso, que é a Vago, um dos hospitais de campanha que está sendo construído aqui em São Paulo, ele está sendo feito todinho com o conector Vago, ou seja, aqueles conectores à mola. Por quê? Porque você elimina todo o sistema de má conexão. Você encaixou, pligou, pá. Eu fiz uma instalação recentemente de um sisteminha e eu fui com as caixas montadas, né? E cheguei lá no sistema onde eu ia instalar, o pessoal fez 2 furos, prendeu a caixa, fez um furinho, passou 2 fiozinhos, pá. A minha previsão era ficar o dia inteiro, em 4 horas a gente tinha terminado a obra e foi embora. Então é bem importante isso aí, tem que tomar muito cuidado com as coisas, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O Tiago falou, o dono da loja tem muita culpa nisso também. Se não tivesse colocado para vender, o balconista não venderia. Isso é fato, né, Maurício? Tanto é que vocês denunciam o fabricante e o lojista, não é isso, Maurício? Sim. A gente denuncia os dois, a gente denuncia tanto o fabricante como o lojista, o IPEM, que o IPEM pode ir na loja e lacrar o material. Exatamente. Então, a Rosélia deve ser aí de Manaus, né, o Pablo, porque ela está falando aqui, 3 é pouco, precisamos de mais representatividade. Eu não sei se ela está falando de nós 3 ou se os 3 representantes do certo, mas... ou das 3... acho que são as 3 mulheres. 3 mulheres. Sozinha, né? Exatamente. Mas tem bastante gente, Rosélia. É que hoje a galera não está muito afim, não. Mas tem bastante gente que participa. Aí nós temos um público bom, feminino. Aliás, nós temos uma engenheira que é diretora nossa do Paraná aqui, que é uma engenheira, Kátia Albani, também, que está fazendo um trabalho legal. Essa semana, todos nós andamos conversando com ela aí. Então, tem uma turma boa aí da ala feminina fazendo um trabalho bem legal na engenharia. Tá? Pode ficar tranquila. Hoje não tem muito, mas hoje no web aqui, mas está tudo legal. Deixa eu ver aqui. Posso rapidinho mais uma pergunta? Vai lá. Pessoal, né? Eu tô aproveitando o máximo que eu posso aqui. Existe algum dado, Maurício, que tem alguma representatividade? Por exemplo, quais são os tipos de cabos que vocês encontram maiores erros como esse? Cabos somente PVC ou cabos que são EPR, XLPR, por exemplo? Existe uma disparidade? Por que essa minha preocupação? Porque, no meu entendimento como projetista, eu acredito que esse erro de desbitolação dos cabos, talvez até intencional por fabricante, possa ser muito mais grave em cabos em alimentadores de quadros, né? Porque ali eu não, já vem pela norma, eu não posso usar PVC, mas ainda tem gente que utiliza PVC e mesmo assim ainda encontra um PVC desbitolado. Então, o risco se quadriplica. Mas se conseguiu entender melhor a minha pergunta, mas é minha preocupação pessoal.
Não, nós avaliamos também cabos 240 milímetros quadrados, pesados e tal. Dos associados, nós não encontramos nenhum inconveniente. Agora, de não associados, é padrão todo mundo colocar 20%, 22% a menos de cobre. Porque eles alegam que o projetista já põe 20% de cima, então vai dar bom. É a história da cultura, né? O cara coloca menos porque o outro sabe que o outro vai colocar mais. O projetista vai colocar mais com medo das porcarias que vão colocar. Eu já escutei isso, de dono de empresa. Nós estamos no passado. É o problema da isolação. Na isolação, PVC não é para isso, é outro tipo de cabo. Normalmente, esses outros cabos, com outras isolações mais nobres, são feitas por os associados, bem poucos não associados. O não associado é aquele cara que faz do 1,5 ao 16. Acima disso, ele não tem máquina. Então, às vezes nem 16, porque o que vende mais é o 1,5, 2,5 e 4. 2,5 é 70% do mercado. Sim. Volume de dinheiro. Sim. Pois Acima disso, normalmente são cabos de bons fabricantes. Sim. Mas também tem o cabo, esse cabinho 240, 180, 90, 70, que é simples de fazer com PVC. Esse aí tem muita gente que já põe o 22 por conta. Mas não é fácil, não. Depois vou pegar contigo, Maurício, quais foram as empresas atuadas aqui para eu não comprar mais. Em off ele pode falar. Em off, aqui não pode. Em off ele pode falar. Saiu no jornal, aí saiu no jornal. Tá no jornal, foi dia 2 de março, né? Tô vendo. Não tem problema, tá no jornal. O Fernando aí fez um comentário interessante, que a gente fala que o pessoal usa de cabo genérico, mas o genérico na indústria farmacêutica é o que atende o mínimo, né? Os cabos bitolados não atendem, então nem poderiam ser chamados de genérico. Deixa eu ver o que o Paulo fala aqui, tem que ter cuidado para não utilizar eletrodutos de PVC e canaletas de PVC em áreas de afluência de público. Exatamente, Paulo César. Inclusive, a norma 13570, que é a norma que conduz as instalações elétricas, que define instalações elétricas em locais de grande afluência de público, ela começou a ser revisada anteontem especificamente, tá? A gente já está avaliando ela, e esperamos que ou ela saia antes da 5410 ou junto com a 5410, quando sair, já sai a versão também já atualizada. Então, vai ser bem legal, né? Bom, acho que nós cumprimos todo o nosso bate-papo, 1h30 de papo aí, foi show de bola. Tivemos quase 100 pessoas assistindo aqui, pessoas ilustres, meu amigo João Oliva está por aí, a Dona Irã falou o seguinte, Maurício, aquele testezinho que vocês fazem lá também de colar as coisas que o pessoal da CIO faz, ele tem essa maquininha lá também, se quiser só mandar os cabos para ele, que ele bota fogo lá e filma e faz. A Dona Irã é da Electricity, que é um portal também legal pra caramba, ajuda a gente pra caramba, tá? E a turma toda, que alguns eu não conheço, Zé Carlos Tavares, que eu vi que entrou aí também depois, Milena, Tiago, Zélia, Eronites, meu mestre Mário César, Janilson e a galera toda que esteve com a gente aí. Foi um show de bola nessa tarde, véspera de feriado, todo mundo despreocupado em viajar, né? Viajar para dentro, o pessoal, como é que é? Costa do sofá, eletrocozinha, ou viajar para como é que o pessoal colocou isso? Os caras fazem, tem gente que tem muita criatividade, né? Os caras criaram as cidades que o pessoal viaja, tudo dentro de casa, né? Costa do Azul, não, é Costa do Sofá, pronto. Então é isso aí, todo mundo se protegendo aí. Deixa eu ver aqui o que o Antero falou, executa inspeções de cabos geralmente em fábrica no Rio de Janeiro, e quando vamos para ensaio, a escolha amostras sempre são aleatórias. É isso aí, Antero, é bom, porque a gente precisa... Isso é um processo que tem que ser feito, ou seja, faz a avaliação e depois vai para o mercado buscar aleatoriamente para poder buscar. Ok? Meus amigos, quero agradecer ao Pablo que disponibilizou aí seu tempo, sei que você teve aí um tempo de descanso, estava precisando.
voltou com a gente. Aliás, a última o webinar nós fizemos semana passada e agora estamos de volta aqui. Obrigado por ter aceito esse convite aqui. O Pablo conduz a Bracopel Amazonas aí para trazer também informações para lá. Eu e o Maurício estamos de volta. Segunda-feira estamos de volta com outro convidado, com o Anderson Alexandre, falando justamente sobre essas instalações em ambientes de assistência de saúde, né? Essa preocupação de cabos com afluência, com não halogenados, e também dando um panorama aí. Estão todos convidados. Segunda-feira, a partir das 16 horas, estamos de volta aqui. Vai nas mídias sociais aí, @Bracopel, @Qualifio, procure a gente por aí. Sigam a gente, né? Quem não participou ainda quem não participa ainda das mídias sociais da Bracopel ou da Qualifio, só procurar a gente lá, e lá vão ter várias informações. E também, na própria segunda-feira, às 20 horas, nós teremos um web debate com a RDI Bender, falando de proteções contra fugas de correntes em ambiente de assistência de saúde, que também vai ser bem legal, ok? Legal. Obrigado, Pablo. Quiser falar alguma coisinha aí? Não, somente agradecer, obrigado, Maurício, obrigado pela aula, realmente. Acho que esse tema, muitos fogem desse tema, achando que não é interessante. Eu estou falando de profissionais, e a minha opinião enquanto nós, profissionais, não colocarmos na nossa cabeça que nós somos fiscalizadores, não adianta ficar reclamando e dizer que a culpa é da crise e a culpa é da prostituição de mercado, porque, na verdade, se a gente não fiscaliza, a gente permite que o mercado se prostitua, o mercado de materiais. E quando a gente assina, faz um RT, faz qualquer medida que coloque o nosso nome e nossa assinatura, nós somos corresponsáveis por tudo isso. Então, é um alerta que eu deixo para todos, sempre bato nessa tecla, e é muito interessante trazer esse tipo de debate aqui. Obrigado pelo convite, Edson. Obrigado pela participação, Maurício, e pode contar conosco, qualquer ação que precisarem aqui no Norte, me coloco à disposição, tá, até como uma forma de ajudar realmente na conscientização. Obrigado, viu? Obrigado. Maurício, Valeu, muito legal. Obrigadão. Legal. Quer falar alguma coisa, Maurício, para encerrar? Não, tudo bem, acho que... Estamos em casa, né? O Maurício está gostando dessa brincadeira, agora segura ele. Daqui a pouco é só o webinar agora, não quer mais nem saber ele ficar. Legal. A turma toda que teve por aí, eu vi que teve o Carlos Damasceno também do Rio estava por aí, Janilson, meu amigo Janilson, sempre firme e forte. A gente vai ter outras oportunidades, como eu disse, e vamos nos falando por aí. Uma boa tarde para todo mundo, um bom fim de semana com feriado para quem vai curtir aí. E, se possível, nos vemos na segunda-feira ou nos vemos por aí. Grande Mário, muito obrigado por prestigiar a gente aí, disponibilizar seu tempo. Até mais. Assistir os vídeos. Isso aí. Até logo. Tchau.